O que é React.js? Aqui é a Vanessa Tonini. E eu sou o Mário Souto. E bom, Mário, me fala, como que surgiu o React.js? O React.js, como surgiu? Acho que a gente tem várias histórias que o pessoal conta aí, mas uma síntese que a gente pode falar de como que essa ferramenta surgiu é do próprio time do Facebook. O Facebook, para quem acessou, já até viu a palestra que eles têm, né? Eles comentam que eles tinham muita dificuldade de conseguir sincronizar as diferentes coisas que aconteciam na tela deles ao mesmo tempo. Então, quando chegava uma mensagem nova, e aí tinha aquele pop-upzinho da mensagem nova chegando, e você tinha um chat aberto e aquela lista de amigos ali do lado, a lógica para conseguir fazer a tela atualizar ficava muito complexa. Por quê? Na web, né, a gente tem aquele conceito básico que você aprende no comecinho, que você separa o HTML, o CSS e o JavaScript, e por conta dessa separação, o código JavaScript ficava muito longe do que estava no HTML. E era difícil de sincronizar cada uma dessas alterações, por mais que eles se esforçassem, o código ficava mais complexo, e aí eles criaram uma forma de fazer com que essas alterações de estado, ou seja, as coisas que estão mudando ali da página, ficassem descritas de uma forma mais descritiva. Acho que descritiva é meio pesado aí, mas onde você tinha meio que junto como que ia ser a parte do HTML da página com a parte da lógica de aparecer. Se chegou uma mensagem nova, está declarado em cada pedacinho da página o que tem que acontecer. Então, ele surgiu justamente para resolver esse problema de comunicação entre os pedacinhos da tela, né? Com o JavaScript. Meio que a parte de comunicação, mas a parte principalmente de garantir que tudo vai atualizar de uma forma que seja fácil de manter. Sincronizado. Exatamente. Ah, legal. E por que o React se tornou tão popular? Bom, o React, acho que existem vários motivos para ele se tornar popular aí, mas se a gente for pegar assim, ele não era popular desde o começo. Quando o React começou, ele era muito baseado em você executar função dentro de função, tanto que quem mexeu ali até 2014 por ali, você vai achar bem estranho a sintaxe dele. Ele começou a ganhar mais popularidade quando surgiu o tal do JSX, que basicamente é uma sintaxe de XML dentro do JavaScript, que vira esse código antigo que eles tinham no final, mas quando você desenvolve, parece muito que no meio do HTML, você declara aqui, ó, se tal valor for true, faz aparecer esse pedaço de tela, tal valor for false, esconde isso aqui, o que ajuda nesse lance da declaratividade que eu comentei antes aqui. Esse lance do JSX, pra mim, a primeira vez que eu vi, eu fiquei muito assustada. Eu falei, o que é isso? Exatamente, o primeiro contato que as pessoas têm acaba sendo muito agressivo assim, principalmente para quem mexeu na hora que estava tendo o boom dos frameworks JavaScript, né? Porque a gente realmente aprende desde o começo que você separa o HTML, o CSS, o JavaScript, e aí vem alguém e começa a juntar tudo. Tanto que hoje em dia tem até algumas libs, como o Styled Components, que você faz o CSS no JavaScript. Nossa, isso é muito incrível. E o que precisa saber para começar a estudar e trabalhar com React? Bom, para começar com React.js, a primeira coisa que você tem que fazer é não fazer o que eu fiz quando eu comecei. Porque quando eu comecei a mexer com React, eu tava muito naquele lance de, putz, quero trocar de emprego, quero conseguir mexer com coisa nova, e eu foquei só no React. Eu pulei aquela parte inicial ali de pegar a base do JavaScript. Tanto que eu copiava o tutorial, então eu abria o site, conseguia fazer o botão de contador, eu conseguia pegar uma lista de tweets e conseguir fazer aparecer na tela, mas eu não conseguia entender o que o map estava fazendo. Eu não sabia o que era o const, eu não sabia o que era um objeto. Quando eu tinha um probleminha um pouquinho mais complexo, eu já não conseguia me virar, e aí o React virava uma barreira gigantesca. Então é super importante você ter claro na sua cabeça os conceitos básicos do JavaScript, que se a gente for elencar aqui, envolve trabalhar com arrays de objetos, entender bem como trabalhar com funções, seja como retorno, passando função com parâmetros e tudo mais, que você vai ver bastante isso trabalhando com React, e a parte de eventos do browser. Entender quando que você dispara um clique, quando que você dispara um change, quando você dispara, enfim, as coisas que o browser tem de eventos pra gente trabalhar. Ah, entendi. E quem já trabalha com JavaScript pode ficar mais tranquilo se quiser aprender o React. Exatamente. Existem muitos materiais, tanto como posts no Medium, os artigos da Lura, tem cursos, enfim, na própria Lura tem curso de React também. É muito fácil de você pegar as informações, se você já tiver essa base, bom, é 2 pulos pra você conseguir mexer. Principalmente se você gostar, eu falo que é o JavaScript Lifestyle, ali, o jeito de codar no JavaScript. Muito bom. Eu ouvi falar que o React é só uma lib, ou seja, só uma biblioteca, né, um arquivinho que você coloca lá no seu HTML e você já tem React. Como que é isso? É assim mesmo que funciona? Ele é um framework, né, que consegue ter toda uma stack de arquivos para você começar inicialmente um projeto? Como é que se dá esse início aí para trabalhar com React? Essa é uma pergunta super importante.
Você que trabalha com Angular provavelmente deve ter achado meio estranho no começo ali, que é só o React mesmo, mas o React como um todo, o problema que ele se propõe a resolver é essa parte de view que eu comentei antes, facilitar como que você vai gerenciar o estado da sua tela ali. Quando a gente começa a falar de lidar com requisição HTTP, talvez tentar externalizar o state como biblioteca como o Redux, que se tornou muito popular, enfim, uma série de outras libs que a gente tem no mercado aí, você meio que vai montar o seu ecossistema ali. E aí o React ele tem algumas libs que são mais populares, como o tal do Style Components para lidar com CSS, igual eu falei, como o tal do Redux, se você começar a ter um state muito complexo e precisar externalizar isso, e aí cada uma dessas libs pode puxar alguma outra. Então o Redux tem Redux Saga e uma série de outras libs que você pode acabar conhecendo. A minha dica principal é a seguinte, talvez para quem está começando, se você está procurando emprego, abre as principais vagas que você for achando e procura quais tecnologias as empresas estão procurando ou estão usando, porque isso pode variar muito de cada contexto e aprende meio que na média ali. Então, sei lá, se você está com um foco de entrar na empresa tal, eles usam Redux e usam Style Components, aprende essas duas tecnologias primeiro e depois aprendendo outras. Por quê? Se você focar em aprender tudo, provavelmente você não vai colocar muita coisa na prática e vai ser um conhecimento que você gastou um tempo e poderia ter evoluído mais alguma outra skill ali. E me diz uma coisa, React e React Native são a mesma coisa ou são coisas diferentes? Eu acabei de falar do tal do JavaScript, do lifestyle, né? Do jeito de ver do JavaScript ali. O React é como se ele fosse aquele JavaScript ali, como se ele fosse uma ideia também. Então, esse conceito de conseguir atualizar as interfaces, o estilo de código dele lá, usando o JSX, manipulando o state e tudo mais, essa parte é o que eles conseguiram portar para o React Native, só que a forma como você vai trabalhar com as outras plataformas são diferentes. Então, enquanto na web você tem lá o DOM, as APIs de você conseguir manipular as tags, acessar scroll e tudo mais, no React Native você vai ter esse acesso também de como manipular não o DOM, mas os textos, os botões, as coisas que tem no mundo mobile, só que de uma forma abstraída ali, onde você tem um campo de texto que faz aparecer o texto tanto no iOS quanto no Android. Você tem o List View que faz tanto no iOS quanto no Android e assim por diante. Pô, que bacana, hein? Então, são coisas diferentes, né? Mas é um estilo de programar parecido, em comum, né? Trabalhando com os componentes de tela. Exatamente. E é legal porque a gente comentou de algumas libs, né? O pessoal que trabalha com GraphQL, muita gente às vezes trabalha, tem a camada do Apollo, que é uma outra lib popular também, com GraphQL. Então, às vezes o pessoal até pega a parte das regras que eles têm de trabalhar com dados no front, jogam isso na biblioteca e conseguem reusar na parte do mobile também. E essa parte de reuso, acho que é um outro ponto super chave, que a gente acabou esquecendo de falar aqui, que é, além da parte de resolver a tela, o React também é muito popular por conta dos componentes. Então, você conseguir ter um botão que você consegue reusar ele em vários pedaços do seu site, e você atribuir de uma forma fácil todas as variações dele, traz muito poder para uma coisa que antigamente a gente dependia das linguagens de back-end para fazer pra gente. Então, esse controle das variações das coisas fica no front-end, de uma forma concisa e isolada, que você consegue testar e manter num projeto maior. Poxa, muito bacana, então. Gente, se vocês quiserem saber mais sobre React, na Alura a gente tem uma série de cursos sobre React. Quem precisar ainda se preparar para estudar e trabalhar com React, a gente também tem uma série de cursos de JavaScript, além de um monte de materiais, né, no nosso blog. E também pode encontrar, né, o Mário e eu estamos sempre falando sobre JavaScript, sobre framework. Então, muitos conteúdos abertos aí na web que vocês podem acessar para conhecer o React. E você, tem alguma dúvida? Tem alguma coisa que você queira saber? Então escreve aí nos comentários pra gente. Valeu, pessoal! E se você quer dominar o React, esse framework que nasceu dentro do Facebook para resolver os problemas que eles tinham no site, no JavaScript, no front-end e para ter uma resposta muito mais rápida no trabalho, vale a pena conhecer o conteúdo aprofundado que a gente tem na Alura. Acessando alura.com.br/promoção/hipsters.tube, você tem hoje 10% de desconto. Sem contar que você vai ter aula com pessoas muito bacanas, como o próprio Mário, e você pode acessar o canal do Dev Soltinho, do Mário Souto aqui, para já ver código na prática e se aprofundar e continuar o que você tá vendo no YouTube com conteúdo de muita qualidade. Eu te espero na Alura. Mas, Mário, vamos combinar, né? React ou Angular é melhor? Bom, dado toda a minha experiência, o tempo que eu programei com JavaScript, enfim, até as preferências pessoais, eu preciso dizer que o melhor é o React.